Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre Fragmentos do Horror, que é um mangá publicado pelo Junji Ito em 2014 no Japão e em 2017 aqui no Brasil. Fragmentos do Horror é na verdade uma antologia que reúne 8 histórias que representam o retorno do Junji Ito aos quadrinhos de terror e de horror depois de 8 anos trabalhando com outros tipos de narrativa. E isso quem diz é o próprio autor no texto, que faz às vezes de pós-fácil aqui a esta minha edição. É importante dizer que, por mais que eu entenda que existem diferenças entre o gênero conto e o gênero mangá, ainda assim, por se tratarem aqui de narrativas curtas, todas elas com início, meio e fim, ou enfim, na maioria das vezes elas têm início, meio e fim, eu vou tratar de vez em quando ao longo desse vídeo cada uma dessas histórias como sendo contos, por mais que eu entenda que uma coisa é conto, outra coisa é mangá, etc e tal. Então, apenas para facilitar um pouco a comunicação, eu vou me referir a eles, a essas narrativas de vez em quando como sendo contos. Mas enfim, até por serem contos, esses quadrinhos aqui oferecem em doses homeopáticas algumas características que pelo visto são próprias do estilo do Junji Ito e que já estavam presentes lá em Uzumaki, para o qual já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo, caso você não tenha visto. Eu sugiro que você veja. Mas como este livro aqui tem a proposta de ser uma antologia, eu fiquei com a impressão de que, na verdade, o Junji Ito está aqui testando ideias mais do que qualquer outra coisa quando publica essa antologia. Algumas dessas ideias são bem desenvolvidas, outras dessas ideias não são tão bem desenvolvidas assim, porque elas se parecem mais com um esboço do que com uma narrativa bem acabada, digamos. E se por um lado isso pode tornar a leitura irregular, o que digamos, o que nem acontece tanto, porque a qualidade dessas narrativas aqui se mantém o mesmo nível na maioria dos casos, é apenas em um ou outro momento que o Junji Ito acaba dando uma derrapada, na minha modesta opinião. Então, se por um lado esse formato de antologia torna a leitura um pouco irregular, por outro lado, esse mesmo formato permite que o autor explore diferentes tipos de narrativas ligadas ao horror e ao terror. Então aqui você tem desde aquele horror que é mais físico e ligado, por exemplo, ao grotesco, até um terror mais sobrenatural, brincando com a noção de casa mal assombrada e pensando ainda em narrativas que em alguns momentos se parecem com contos folclóricos, outros momentos se parecem com lendas urbanas, principalmente quando a gente pensa no último conto aqui presente nessa antologia. Então veja que esse formato permite que o autor explore e brinque de maneira muito interessante com cada um desses diferentes tipos de terror e com esses diferentes tipos de horror também. Então, me parece que essa noção de ideias sendo testadas acaba sendo bastante intencional da parte do Junji Ito, porque afinal de contas o título dessa antologia é Fragmentos. Então existe aqui essa noção de textos que apresentam apenas um recorte de algo muito maior. E além disso, essa estrutura fragmentada da antologia, com narrativas que começam de repente e em alguns casos tem um final bastante abrupto, tudo isso faz com que cada um desses contos aqui se pareça muito com um pesadelo, e isso me chamou muito a atenção. E por falar nisso, essa ideia do pesadelo, a criação de ambientes e de situações opressivos, o uso de técnicas ligadas ao grotesco e a exploração da consciência desses personagens que são sujeitos desesperados, perturbados, angustiados, tudo isso aproxima esses 8 contos de uma estética mais expressionista. E o expressionismo se opõe a uma estética da contemplação, digamos, que havia na arte até ali os momentos finais, as décadas finais do século XIX, porque o expressionismo ele pode ser entendido como uma estética da
participação. Basta pensar, por exemplo, em um quadro como O Grito, né? Não é por acaso que eu estou falando do expressionismo aqui, não apenas por conta dessas características, mas porque a própria capa do mangá já evoca essa noção, já permite essa aproximação entre esses contos e a estética expressionista, na medida em que a capa oferece essa leitura intertextual entre uma das narrativas aqui e o quadro lá do Mint, né, que é O Grito. Então veja, quando você pensa em um quadro como O Grito, você tem aquela figura que parece que está olhando para o espectador enquanto grita. E as linhas do quadro demonstram muito bem não apenas a agitação interna desse personagem que está gritando e nos encarando, mas essas linhas meio tortas do quadro também acabam evocando os ecos deste grito no ambiente ao redor do personagem. Então a referência ao quadro acaba reforçando esse clima de horror e de pesadelo que vai marcar grande parte dessas narrativas aqui reunidas. E por falar na capa dessa edição, uma coisa que me chama bastante atenção e que, enfim, eu não sei se vai dar para ver por aí, mas existe um verniz localizado, uma marca d'água, não sei muito bem o que é isso, como me referir tecnicamente a isso, mas enfim, existe um desenho por cima dessa imagem da ilustração, só que esse desenho ele só pode ser visto se você vira o objeto livro aqui contra a luz, e daí você começa a perceber que existe uma série de outras ilustrações aqui por cima dessa capa. E isso me chamou bastante a atenção, porque me parece que isso tem muita relação com esse modo de colocar duas imagens sobrepostas, acaba tendo muita relação com o conteúdo desses 8 contos aqui, porque, de modo geral, esses contos sempre vão mostrar que existe uma outra realidade oculta e quase fantasmática, digamos, por trás da vida cotidiana. Então, em um primeiro momento, você olha e você pensa que está vendo tudo aquilo que pode ser visto, mas quando você olha com mais atenção, conforme o autor vai manipulando os personagens e lançando luz sobre eles, essa luz revela uma outra realidade que antes estava oculta. Tanto que, geralmente, essas narrativas começam com algo completamente cotidiano, até que aparece uma realidade ameaçadora e que demonstra a vulnerabilidade da vida cotidiana desses personagens e do próprio ser humano como um todo, né? Como eu disse, esses contos aqui eles são fragmentos, eles parecem ser a continuidade de algo muito maior. Então, exatamente por conta dessa estética do fragmento, você sempre tem a impressão de que a vida dessas pessoas estava normal quando aconteceu alguma coisa, e é a partir desse momento que a narrativa começa, né? Então veja que esse tipo de organização da narrativa é bastante interessante, justamente porque nos mostra que existe uma outra realidade ainda não revelada ao leitor e que vai aos poucos se revelando aos próprios personagens, e isso me chamou bastante atenção. E essa estética do fragmento, bem como uma discussão sobre a fragilidade da vida cotidiana, esses dois elementos estão presentes desde o primeiro conto, que nos faz pensar que talvez o louco seja aquele que vê algo que as outras pessoas não conseguem enxergar, e é daí que vem o seu enlouquecimento e o seu medo, no caso do personagem central deste primeiro conto. E por sinal, esse recurso para demonstrar a fragilidade, a pequenez do ser humano e para explorar a consciência que enlouquece ao se aperceber dessa outra realidade, né, que antes era ignorada, tem muita relação com o horror cósmico lá do Lovecraft, que é um autor que é sempre lembrado quando se fala no Junji Ito. Então, isso é uma coisa muito importante. O terror cósmico do Lovecraft, para além de ser algo ligado às esferas ignotas do universo, etc e tal, ele diz respeito mesmo ao modo como o ser humano
passa a se enxergar ao tomar consciência de que o universo é muito maior do que aquilo que ele conhecia, do que aquilo que ele sabia, né? Então me parece que esse tipo de temática que é ligada lá à obra do Lovecraft também vai estar presente aqui, ainda que você não tenha um horror cósmico mais físico, posto de maneira mais física aqui em algumas dessas narrativas. Mas enfim, além disso, esse jogo entre o interno e o externo proposto pelo expressionismo, porque a arte expressionista é aquela que externaliza as percepções internas do sujeito. Basta você lembrar novamente da imagem do quadro do grito, né? Dessa coisa que nasce de dentro do sujeito e se dirige para fora dele, e que aparece lá, como eu falei, nas linhas do quadro, que demonstram a turbulência interna do personagem e que também demonstram esses ecos que aparecem fora dele depois do grito. Mas enfim, esse jogo então entre o interno e o externo vai ser muito importante para que a gente pense na diferença entre terror e horror, porque é uma diferença que deve ser considerada na medida em que o título dessa antologia é Fragmentos do Horror e não Fragmentos do Terror. Então, de maneira geral, ainda que não de maneira completamente absoluta, digamos, é muito lugar comum que, teoricamente, o terror diga respeito à construção de uma atmosfera ameaçadora que gera apreensão e ansiedade nos personagens e no espectador. Então, o terror ele vem antes do susto, ele é algo mais interno. Já quando a gente pensa no horror, esse tipo de narrativa tem a ver com deixar horrorizado, assustado, ou seja, com causar algum tipo de choque e de repulsa. E por isso o horror é algo muito mais externo. E é por isso que aqui nessas narrativas, elementos ligados, por exemplo, ao grotesco são tão presentes, porque aqui o horror aparece de maneira mais saliente na maioria das narrativas. E por sinal, o grotesco vai se ligar aqui nessa antologia muitas vezes ao erótico e ao escatológico. Não por acaso, principalmente as personagens femininas aqui desses contos vão se atrair por algo incomum ou mesmo mórbido em algumas dessas narrativas. E essa exploração de parafilias, digamos, é um modo de, primeiro, romper com as ideias ligadas à pureza e à castidade. Então você vê ali uma personagem que parece ser casta e pura, né? Ela evoca toda essa ideia, mas aí quando você vai acompanhando a narrativa você percebe que não é nada daquilo. E segundo, essa exploração de parafilias também ajuda a, digamos, perverter a percepção do real, porque diante dessas parafilias você começa a duvidar das reais intenções desses personagens. Então, se por um lado o traço do Junji Ito é bastante, digamos, realista, né, ou se mantém realista na maior parte das vezes, por outro lado, esse mesmo realismo acentua aquilo que é desviante, aquilo que corrói a realidade. E é por isso que, em vários momentos, desde o primeiro desses contos, parece que o autor tenta jogar o leitor na loucura desses personagens, para que a gente se pergunte o tempo todo o que é e o que não é real em cada uma dessas histórias. E ao mesmo tempo em que se liga a elementos que são mais próprios do terror japonês e que a gente conhece, por exemplo, dos filmes, ou pelo menos eu conheço dos filmes, por exemplo, a ausência de explicação, a presença de fantasmas mais etéreos, digamos, que parecem muitas vezes projeções, o desconforto, a demonstração do quão tênue é a linha que separa os vivos dos mortos, o susto que vem sem aviso e que aqui é construído sempre no virar das páginas. Esse é um recurso bastante interessante. Por aí vai, veja, ao mesmo tempo
em que se liga a todos esses elementos que a gente tradicionalmente associa ao terror japonês. Por outro lado, o Junji Ito também explora alguns aspectos ligados, por exemplo, ao humor. E isso fica bem claro em pelo menos um dos contos, que inclusive foi o que eu menos gostei, porque ele é muito destoante de todos os outros. E por sinal, como nem tudo são flores, digamos, se tem uma coisa que eu achei problemática em alguns desses contos foi o seguinte: o autor, em vários momentos, ele dá ou tenta dar explicação para aquilo que aconteceu. Então, me parece que essas narrativas seriam muito mais efetivas, digamos, se elas terminassem sem explicação nenhuma. Por exemplo, existe aqui uma narrativa que envolve uma entidade que volta no tempo. Me parece que essa narrativa seria muito mais impactante, muito mais interessante, se o narrador apenas sugerisse isso ao dado o destino do personagem, do que parar para explicar para a gente o que foi que aconteceu e etc, etc. Então, são explicações que por vezes eu acho que acabam, enfim, tirando o grau de participação que caberia ao leitor ali preencher essa lacuna, de pensar, por que será que isso aconteceu? De tentar encontrar ali algum tipo de explicação que muitas vezes está dada na narrativa, mas de maneira não tão explícita assim. Então, essas explicações me parece que sobram em alguns momentos. Mas o fato é que, independente disso, o interessante aqui é ir acompanhando a construção dessas narrativas que investem muito mais em criar um desconforto e um estranhamento do que em causar medo de fato, né? E daí aqui eu vou pegar o sumário para ir lendo os nomes de alguns desses contos para comentar com vocês. O primeiro deles chama-se Futon, ou algo do tipo, e esse primeiro conto ele trata muito bem do jogo entre o externo e o interno, e trata também de uma realidade invisível que só é vista por um homem que, certa vez, depois de trair a namorada, se esconde debaixo de um cobertor, que é o tal do futon aqui, e decide que ele não vai sair mais de lá, porque aparentemente ele está com muito medo daquilo que ele vê fora daquela realidade que ele construiu para si ali embaixo das cobertas. E essa atitude quase infantil do personagem de ficar ali com a coberta, né? Essa atitude é reforçada pelo fato de que a namorada passa a cuidar desse sujeito a partir de então. Então, ela dá de comer a ele, ela quem limpa ele, esse tipo de coisa. Então veja, para além de já apontar para dois temas que vão ser recorrentes nas narrativas seguintes, né, que são lá então essa relação entre o interno e o externo e essa realidade oculta que se revela aos poucos, esse primeiro conto também já anuncia a relação entre o masculino e o feminino, e esse tipo de relação também vai voltar em vários desses outros contos aqui. Exatamente por isso, eu gostei dessa primeira narrativa, apesar de o próprio Junji Ito dizer aqui no texto de pós-fácil que acha esse um texto muito fraco. Me parece que esse texto é quase um esboço, mas ainda assim ele já prepara o leitor para aquilo que viria nas narrativas seguintes. É como se a gente mergulhasse na loucura desse personagem daí por diante, e é a partir dessa loucura que a gente entra em contato com as narrativas seguintes. Outro texto que eu gostei bastante chama-se Tomio, ou Tomio, sei lá, Gola Rolê Vermelha. E novamente nós temos aqui um sujeito que traiu a namorada depois de ter sido enfeitiçado por uma cigana. O rapaz então vai morar com essa tal cigana, até que um dia ela corta a cabeça dele com um fio de cabelo e joga um feitiço no rapaz. Então ele não morreria desde que ele ficasse segurando a cabeça, porque se o pescoço dele se movesse um pouquinho, ele acabaria morrendo. E é exatamente essa imagem que nós temos aqui na capa da antologia. O rapaz então decide ir procurar a ajuda da namorada traída, e para que ninguém veja o corte
que ele tem no pescoço, ele passa a usar então uma camisa com gola roulé, né, que é uma gola que é mais alta, então tampa o pescoço. E toda a situação desse rapaz me fez lembrar que o louva-a-Deus tem a cabeça decepada pela fêmea depois do coito, né? Então eu fiquei lembrando bastante desse dado conforme eu fui lendo aqui essa narrativa. Esse daqui é um conto que dá bastante agonia, tanto pela situação em si, quanto pelo desenrolar dos fatos envolvendo aqui esse rapaz. Então, é uma narrativa que me chamou bastante atenção também. Não por acaso ela está aqui na capa, imagino eu. Mas talvez o meu texto preferido dessa antologia tenha sido Suave a Deus, que trata da seguinte história. A mãe da protagonista morreu quando ela ainda era muito nova e por isso essa moça cresceu com um medo terrível de que o pai também morresse. E por isso ela tem pesadelos constantes nos quais o pai sempre morre. E esses pesadelos continuam mesmo depois que a moça já se casou e foi morar com a família do marido. E por sinal, os pais do marido dessa moça não aceitam muito bem aquele relacionamento e sempre tratam essa moça com certa frieza, com certo distanciamento. Até que um dia a moça descobre que essa família tem um jeito muito peculiar de lidar com a morte por meio desse tal suave adeus aqui do título. Então, essa família faz um ritual que consiste no seguinte: se todos os membros da família se concentrarem, eles conseguem criar uma imagem residual da pessoa que morreu, né? Como se fosse ali eles criam como se fosse um fantasma do morto. E assim as pessoas conseguem conviver com aquela imagem do defunto por mais ou menos 10 anos ainda, para poder se despedir com vagar, esse tipo de coisa, para poder se acostumar com a ideia de que aquela pessoa morreu de fato. Tanto que na mesma casa moram até os bisavós do marido da protagonista, e ela acha isso tudo muito estranho. Depois ela descobre que na verdade essas pessoas já estão mortas, mas existe ali quase como aquele fantasma desses defuntos ali vagando pela casa. Então, para além de tratar dessa dificuldade em se despedir das pessoas que morreram, esse conto também questiona o que é a realidade, porque a partir de certo ponto da narrativa, a gente começa a se perguntar quem é que está vivo e quem é que está morto naquela casa. E aqui a questão do ponto de vista é bastante importante para estruturar essa trama, porque tudo é narrado da perspectiva da protagonista. E como ela é nova na família, ela só vai descobrindo quem está realmente vivo aos poucos, conforme vê aquelas imagens residuais e conforme começa a entender nesse recurso um jeito de lidar com o medo da morte do próprio pai. Daí você vai ter que ler o conto para saber exatamente como ela faz para articular essas duas coisas. Então, como eu disse, foi o meu texto preferido dessa antologia, não apenas por conta desse questionamento do real, mas também porque este conto reforça algo que eu sempre comento por aqui, que é a palavra fantasma. Se você pega lá o Teeteto, que é um texto do Platão, quando ele está falando da mimes, etc, etc, dos tipos de arte, ele diz que existe uma arte que é a arte do simulacro. Só que ao invés de escrever simulacro, ele escreve a palavra fantasma. Né? Então veja, a palavra fantasma ela tem a mesma origem da palavra simulacro, e esses fantasmas da casa aqui nada mais são do que simulacros, do que imagens que representam os mortos daquela família. Né? Então, conforme eu fui lendo esse texto, eu me lembrei bastante dessa relação entre as duas palavras. Mas enfim, então fica a minha recomendação para que você leia atentamente este texto. E daí é aquilo. Esse é um bom exemplo de narrativa para mostrar que a intenção do autor nem sempre é chocar o leitor, fazer com que a gente fique com medo, coisa do tipo. Na verdade, esse é um tipo de conto que ele é até bonito, poético em vários momentos,
triste em alguns outros, mas existe sempre essa noção meio desconfortável de que aquilo que a protagonista está vendo é um fantasma, mas ao mesmo tempo não é, né? Aquele fantasma tradicional que nós conhecemos por aí. Mas enfim, o próximo conto também me chamou bastante atenção, chama-se Dissecação Chan, e ele fala de um estudante de medicina que é perseguido desde a infância por uma menina que tem um fetiche muito estranho. Ela tem uma atração mórbida pela dissecação. Então, quando ainda criança, ela dissecava sapos, depois ela começou a querer dissecar cães, gatos e coisas do tipo, até que depois de adulta ela se finge de morta para poder ser dissecada por alunos de medicina durante as aulas de anatomia. E todo o desconforto do conto, então veja, esse é um conto desconfortável de fato, até por conta da proposta narrativa que ele apresenta, mas enfim, todo esse desconforto se traduz nessa aproximação entre as pulsões tanáticas, ou seja, as pulsões de morte, e as pulsões eróticas apresentadas por essa mulher aqui que quer ser dissecada. Então é um conto bastante interessante também por aproximar esses dois impulsos na figura dessa moça. O conto seguinte chama-se Pássaro Negro e ele me fez lembrar bastante de questões folclóricas, eu não sei exatamente o porquê, talvez esse daqui seja um conto que faça referência a algo do folclore japonês, mas eu desconheço. Mas eu fiquei pensando bastante dessa questão folclórica por conta do ambiente em que o conto se passa, ou parte do conto se passa, e também por conta da criatura que aparece aqui. Porque veja, esse conto aqui fala de um rapaz que sofreu um acidente enquanto fazia trilha em uma floresta. Como ele machucou as pernas, ele ficou sozinho, perdido e sem poder se movimentar durante muito tempo até ser encontrado e levado para um hospital. E dada a gravidade do estado dele, os médicos ficam sem entender como foi que ele sobreviveu durante tanto tempo sem se alimentar. Até que esse sujeito acaba contando que durante o tempo que ele ficou na floresta, ele foi alimentado por uma entidade que era meio pássaro, meio mulher, e por mais que ele não saiba o que ele estava comendo, ele foi aos poucos ficando com nojo de toda aquela situação, porque a mulher o alimenta de um jeito muito peculiar também, digamos. E o problema é que, mesmo agora, no hospital, ele continua recebendo a visita dessa criatura que parece uma arpia ou coisa que o valha. Então, um conto muito interessante porque ele sugere essa continuidade, esse ciclo que vai se repetindo aos poucos. Então, a estrutura temporal desse texto aqui me chamou muito a atenção, então fica o meu destaque aqui. E por último, mas não menos importante, eu resolvi falar aqui do último conto da antologia chamado A Mulher que Sussurra. E esse conto, ele aborda temas como a manipulação e a fragilidade. E exatamente por abordar temas como esses, o Junji Ito acaba usando aqui um tom muito mais real para explorar e para estabelecer o terror e o horror dessa narrativa. Então, o conto fala de uma menina que não conseguia tomar nenhum tipo de decisão, mesmo para coisas triviais, como, por exemplo, qual braço lavar primeiro durante o banho, ou então onde se sentar dentro do quarto e esse tipo de coisa. Por isso, por conta dessa dificuldade da moça, o pai dessa menina contrata cuidadoras que deveriam tomar as decisões por ela. Só que ninguém aguenta esse serviço por muito tempo, porque as mulheres têm que ficar ali o dia inteiro falando para a menina: levanta, toma água, vai no banheiro, levanta do sofá com a perna esquerda, agora coloca o pé direito na frente, esse tipo de coisa. Então ninguém aguenta a pressão de trabalhar com uma pessoa assim, até que surge uma moça muito misteriosa que não só aceita o trabalho, mas também se dedica de tal modo a ele que, com o passar das semanas, a menina,
que era indecisa, começa aos poucos a melhorar e a tomar pequenas decisões sozinha ou aparentemente sozinha. Só que, se por um lado o pai dessa menina está feliz e satisfeito com esse avanço da filha, com os serviços dessa moça misteriosa que ele contratou, por outro lado, o pai da menina começa a se preocupar cada vez mais com essa cuidadora, porque de tão empenhada nesse trabalho, parece que a relação entre ela e a menina está sendo muito desgastante. Tanto que a moça, a cuidadora, está literalmente definhando ao lado dessa menina enquanto cuida dela. O desenrolar da trama da Mulher que Sussurra é bastante interessante e ora assume um tom mais realista, por exemplo, quando nós descobrimos um pouco mais sobre a vida dessa cuidadora, ora avança para um lado mais sobrenatural, principalmente nos últimos momentos do conto, quando a gente entende melhor o título dessa narrativa, que é A Mulher que Sussurra. E o nome desse texto se deve ao fato justamente de que a moça, a cuidadora, fica sussurrando coisas no ouvido da menina, quase que como se fosse ali um encosto mesmo, seguindo a menina de um lado para o outro. E exatamente por conta dessa mistura entre um terror mais real e um terror mais sobrenatural, esse último texto me fez lembrar bastante de lendas urbanas, né? Então, me parece que não seria muito difícil imaginar uma lenda urbana com uma história parecida com essa. Mas, enfim, como toda antologia, existe sempre um conto ou outro que vai se sobressair aos demais. Mas, ainda assim, me parece que esse é um bom modo de conhecer a obra do Junji Ito para quem não leu ainda o Uzumaki, mesmo porque o Uzumaki agora está custando uma fortuna, não é? Então fica a minha recomendação aqui deste quadrinho, porque a Pipoca e Nanquim, eu acho, publicou agora 2 volumes de uma outra obra, da primeira obra do Junji Ito, que é Tomie. Então, se você aí se interessa em ler essa outra história do Junji Ito, talvez seja interessante você pegar essa daqui primeiro para poder ver mais ou menos como é o estilo do autor, enfim. Então, em breve eu volto aqui para falar de mais este quadrinho, de mais esse mangá do Junji Ito. E é isso então. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode adquirir aqui o Fragmentos do Horror, e daí adquirindo pelo link você me ajuda, aquela coisa toda. Deixarei também lá embaixo o link para o vídeo sobre o Uzumaki. Caso você não tenha visto, fica aqui novamente a minha recomendação, certo? Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.